Olá você, EBD em seu lar está no ar. Eu sou o pastor e jornalista Aguinaldo Luiz e é um prazer ter você conosco aqui na programação da Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já transmitir nosso abraço a você de perto, de longe, mas que sempre acompanha a programação que é realizada aqui pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Queremos também transmitir nosso abraço especial ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui em Joinville e vice-presidente da CIADESP, que é a Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Nosso abraço também ao nosso pastor Josias Rosa, que é o coordenador geral da EBD aqui em Joinville. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical aqui de Joinville é a maior do estado e uma das maiores do Brasil. Isso é prova que a Igreja do Senhor aqui em Joinville está crescendo dia após dia, fazendo com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Hoje temos uma lição muito boa, na verdade, uma coletânea de lições, uma melhor que a outra, não é mesmo? E olha, a lição de hoje vai trabalhar cultuando a Deus com liberdade e também reverência. Isso mesmo. Nosso abraço a você que nos acompanha pelas plataformas digitais e também pela rádio 107,5 FM. Aqui no estúdio está comigo os pastores William Corby, que está aqui já, e também o pastor Cláudio Aguiar. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje no estúdio para a nossa transmissão de EBD em seu lar. Olá, então sou o pastor William Corby, estamos aqui, é um prazer estar aqui juntamente com essa equipe, pastor Aguinaldo, pastor Cláudio. Queridos, estamos aqui então para comentar essa lição, hoje lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência, e será um prazer comentar aqui esses tópicos, amém? Paz do Senhor, pastor William, paz do Senhor, pastor Aguinaldo. Estamos muito felizes de estar aqui juntamente com você que está aí nos ouvindo nesta tarde, nessa manhã, ou neste momento que você está aí prestando atenção nesse tema tão importante da qual vamos abordar nessa manhã. Que Deus venha aí abençoar a sua vida, tocar o seu coração e fique aí na paz do Senhor, aí, louvando e engrandecendo a Deus e aprendendo o máximo que a gente puder transmitir nessa manhã. Aí. Ok, então tá aí, nossos pastores já se apresentaram. E olha, vamos então entrar na lição bíblica de hoje, como já falei aqui, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Como é bom saber que nós servimos a um Deus que é vivo e reina para sempre. Um Deus que nos dá a liberdade para cultuá-lo, para adorá-lo na beleza da sua santíssima santidade. E olha, o texto áureo de hoje da lição diz assim, está lá em João, no capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tremendo, na verdade, o texto áureo. E a verdade prática diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Então tá aí, onde quer que você esteja, se você tiver sinceridade e louvar o Senhor e adorar o Senhor, essa adoração irá subir diante do Senhor como aroma suave às suas narinas, não é verdade? Olha, temos a leitura bíblica em classe, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26 ao 32. Como nós estamos com poucos versículos aqui, nós vamos ler aqui essa leitura bíblica. Eu vou ler uns 2 versículos, os companheiros aqui também estarão lendo. Diz assim, ó: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 27 diz: se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete.
Versículo 28, pastor William. Vamos lá então. Dá uma paradinha. Vamos lá então, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O versículo 30 diz o seguinte: Mas, se a outro que estiver assentado for-lhe revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas. Muito bem, essa foi a nossa leitura bíblica em classe, né? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Nós temos o objetivo geral da lição, que diz assim: conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e também reverência. E os objetivos específicos, entre eles está conceituar o culto pentecostal, o segundo é apresentar o centro do culto pentecostal e, em terceiro, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Então, esses são os objetivos da lição da Escola Bíblica Dominical, e a introdução é muito clara, também vai trabalhar sobre alguma coisa assim. E o primeiro objetivo também é muito rico, lembra aqui que o culto pentecostal, liberdade e reverência, aí entra aqui a flexibilização cristã, o culto e a reverência no culto. Mas a introdução nos lembra aqui que o Novo Testamento ele não apresenta um manual de liturgia, né? E nem estabelece regras de cultos. Mas temos aqui uma comunidade cristã, né, do período apostólico, que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. Aqui, claro que Paulo traz a igreja de Corinto aqui como um exemplo para nós. Ora, nós temos que respeitar a liturgia de cada comunidade. Isso aí é fundamental. Entra em ação a respeitabilidade da fé cristã. Mas todos nós temos uma forma de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, não é verdade? E esse primeiro objetivo vai trabalhar então o culto pentecostal, liberdade e reverência. Você, eu e nós temos sim a oportunidade de cultuar ao Senhor, onde quer que nós estejamos. Mas quando entramos em nossa denominação, nós também cultuamos ao Senhor, e com liberdade e reverência. Pastor William, pastor Cláudio, fantástico esse primeiro objetivo. Sim, com certeza, esse objetivo aí, esse tema da qual nós estamos abordando é muito forte. E nós estamos aí nesse trimestre trabalhando aí o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quando nós observamos o tema que nós estamos abordando, da qual é o verdadeiro pentecostalismo, se faz essa necessidade de abordá-lo pelo fato de que se há o verdadeiro é porque há o falso também. E nessa perspectiva, nós tentamos compreender a perspectiva bíblica, o que a Bíblia mostra sobre o pentecostalismo e o que nós estamos vivendo muitas vezes de pentecostalismo. E aí nós temos, diante da Bíblia, uma perspectiva da qual nós vamos abordar e compreender de uma forma bíblica o verdadeiro pentecostalismo. E dentro do pentecostalismo, movimento pentecostal, hoje nós vamos estar abordando das partes centrais, que é o culto, o momento de adoração, o momento de culto, onde está tendo ou houve algumas controvérsias, algumas interpretações equivocadas, e acabam a necessidade, a perspectiva de trabalhar de uma ênfase essa forma de culto, de cultuar e compreender, não sendo radicais ao liberalismo e nem sendo extremista ao racionalismo, à razão. Então nós não podemos estar em nenhum dos dois extremos. E hoje nós vamos abordar aí a centralidade do culto, ou não um dos temas, né? A centralidade, o culto pentecostal, e dois temas muito fortes, que é tanto a liberdade quanto a reverência. Ou seja, nós temos que ter liberdade sem perder a reverência. E no primeiro tópico dessa lição nós vamos compreender e abordar que o cristianismo não tenta de uma forma, ou não tem por objetivo,
padronizar o culto. Ah, não, tem que ser todos dessa forma. Não, por isso há uma diversidade de culto, há essa liberdade. O Espírito Santo nos proporciona essa liberdade. Porque o cristianismo, o movimento pentecostal, não vem para tentar destruir culturas ou destruir aquilo que já está estabelecido. Mas não, o Espírito Santo vem para trabalhar dentro daquilo que já existe e revelar Deus aos nossos corações. E assim cada cultura cultua a Deus, trabalha de uma forma específica, de uma forma clara, dentro das Escrituras, coerente, para que possa adorar e engrandecer a Deus de todas as formas. O primeiro tópico da nossa lição, dentro desse tema de culto e liberdade e reverência, nós vamos ver que há uma flexibilidade. Nós temos, dentro do movimento pentecostal, essa liberdade de estar trabalhando as várias formas de adoração, as formas várias de culto, e entender que todos dentro do culto têm a possibilidade de estar participando. Nós não somos rigorosos à metodologia do culto, mas sim damos a liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar e agir, para que os dons possam ser manifestos, para que o amor, a graça de Deus seja sempre manifesto. Quando nós vamos olhar o termo culto, que vai abordar de uma forma mais específica no tópico 2, o culto pentecostal que nós queremos dizer é a adoração, ou seja, a forma como os pentecostais adoram, exaltam e engrandecem a Deus. E isso nós vamos ver que a nossa forma de adorar, ou a forma pentecostal, segue uma linha bem teológica dentro da perspectiva bíblica desde o Antigo Testamento, que a adoração está no centro do culto, na centralidade de servir e de adorar a Deus de uma forma espontânea, sem aquela pressão, sem aquela obrigação, não, é pelo amor, pela graça, aquele movimento espontâneo de engrandecer e exaltar a Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Dentro dessa liberdade possibilitada no culto pentecostal, onde todos podem participar, onde todos podem falar, nós damos muito cuidado também para não perder a reverência, porque a adoração é o momento mais marcante ou mais elevado do culto, ou do momento da vida da pessoa. Você está diante de Deus, engrandecendo a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez já na tua vida e pelo que Ele pode fazer. Então o êxtase, o clima mais alto da centralidade do culto é a adoração. Então nós adoramos e mantemos a reverência porque estamos diante de Deus. Essa é alguma das centralidades do primeiro tópico, que também o pastor William vai estar também comentando um pouco, e vamos estar conversando um pouco mais sobre esse tema ainda. Amém, irmão Cláudio, é isso mesmo. É interessante esse primeiro tópico, onde fala sobre essa questão da reverência, sobre essa questão do culto. A gente percebe que com o passar dos tempos, né, a gente tem uma tendência de ou a gente querer engessar algo, ou a gente querer abrir para um liberalismo, né? O que eu estou querendo dizer? A gente percebe em alguns movimentos que as pessoas estão, às vezes, esquecendo que elas estão indo lá com o intuito de cultuar a Deus, de prestar culto. E nesse afã, elas esquecem de que elas estão ali no lugar que foi consagrado a Deus para culto, e aonde a gente entra aqui, por exemplo, no tópico 3, aqui a reverência no culto, as pessoas ficam batendo papo no horário do culto, ficam mastigando chiclete no horário do culto, ficam entra e sai na igreja. Você percebe uma andança, às vezes, no culto, você percebe as pessoas aqui, o autor ainda coloca aqui que tem uma igreja, né? Havia uma igreja no templo sede de Jundiaí, onde estava escrito um texto de Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, fazendo justamente menção para que a pessoa tenha noção do lugar que ela está indo, né? A liberdade, inclusive eu anotei aqui 2 Coríntios 3:17, que diz, aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, ou seja, mas essa liberdade ela também vem com reverência, né? Então a gente tem que lembrar que existe uma liberdade, sim, a gente está lá, a gente pode levantar a nossa mão, a gente vai para o templo com essa proposta de adoração, né? Mas também, ao mesmo tempo, precisa ter essa reverência, precisa ter essa noção de que você está na casa do Senhor, num lugar que foi consagrado para culto, né? E as pessoas precisam, então, entender isso, embora a liberdade de você lá na frente dar um testemunho, quando o pastor dá a oportunidade, de você, às vezes, como o Paulo falou ali,
quando há manifestação dos dons, depois nós vamos entrar nisso, mas precisa conscientizar-se que precisa haver reverência. Então, essa é a minha colocação para esse tópico, irmão Cláudio. Eu estava ouvindo vocês aqui comentar, e dentro desse primeiro subtópico ainda de flexibilização cristã, o autor aqui da lição ele deixa muito claro que não se deve associar, né, lá no finalzinho, o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, muito menos engessar o ritual cristão em nossos templos, não é verdade? Mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Por isso que em várias denominações tem suas liturgias, né? E nós precisamos então respeitar, pastor Cláudio, pastor William, essa respeitabilidade pela forma como os irmãos lá realizam a liturgia para o culto. E entrando nesse segundo subtópico, que é o culto, né? Vamos ter ali já as palavras no original grego, nós não podemos esquecer que o culto, como é importante o culto, como é relevante o culto, mas quem faz o culto é nós. Nós fazemos o culto para a glorificação do nome do Senhor. Não é o Senhor, não é Deus que faz um culto para nós. É nós que nos reunimos, como diz o texto, alguém traz um salmo, outro traz uma palavra, outro traz um louvor, e assim nós realizamos o culto para que o dono de todas as coisas seja glorificado. O Senhor Jesus, Deus Trino, seja glorificado. Pastor William, pastor Cláudio, culto é sinônimo de adoração. É isso mesmo, pastor Aguinaldo. É interessante que o que me chama a atenção ainda nesse verbo grego aqui do latrel é que está aqui também servir, né? O que sugere que eu não só adoro a Deus com as minhas mãos levantadas, ou com palavras, ou com salmos ali no momento do culto, mas se eu vou imbuído desse sentimento de servir também. E aí aqui, por que não dizer o serviço, né, na igreja? Por que não dizer aqueles que vão para lá para servir também com seus talentos, né? Porque nós vamos falar depois aqui sobre os dons. Os dons, de certa forma, quem tem um dom, ele está servindo a igreja, né? Então, na hora de ele servir, ele também está cultuando, ele também está adorando, né? Então, é muito interessante isso aqui também, pastor Aguinaldo. Não sei se o pastor Cláudio tem mais alguma coisa nesse sentido também. E que nós temos visto aí também, dentro dessa temática de culto e reverência ao culto, nós vamos ver que dentro dessa flexibilidade nós temos que estar dentro de um controle. Como, em primeiro lugar, como foi falado, o culto não é para nós, o culto é para Deus. E nós vamos ali para prestar um culto, ou entregar algo a Deus, uma adoração, um louvor, uma gratidão, um sentimento da qual nós estamos voltados pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E diante dessa perspectiva, nós vemos que o culto, o servir, é como o pastor William falou, o pastor Aguinaldo também já acabou de mencionar, é para o Senhor e para a adoração e exaltação ao nome dEle. Então nós estamos incumbidos de um momento de entrega e reverência a Ele. Essa liberdade que nós temos do Espírito Santo agir não quebra ou não abole aquele sistema que já existe. Ou seja, há uma flexibilidade, mas também há uma reverência ao que já está instituído, ao sistema da qual está instituído. Porque muitas vezes as pessoas, pela liberdade do Espírito Santo, querem destruir toda a estrutura que existe e deixar tudo numa liberdade espontânea. Não, é tudo pelo agir, não, há essa forma instituída já é uma forma de glorificar, exaltar, de engrandecer a Deus. Ela não é feita ou constituída pelo acaso. Ela foi levada pelo longo da história, pelo longo dos tempos, e vem sido mantida até hoje, porque ela tem um propósito de cultuar, engrandecer a Deus, e daí dentro desse movimento, dessa estrutura já formada, nós constituímos a liberdade para que o Espírito Santo venha agir, e é o que nós vamos abordar mais à frente, com os dons, com as partes do Espírito Santo, da qual ele vai atuar dentro do culto, da qual todos nós aguardamos em cada culto, em cada reunião, onde nos encontramos na presença de Deus. Muito bem. Estamos aí participando de uma aula muito poderosa, não é verdade? A respeito
da reverência, da adoração no culto, da liberdade que temos de cultuar ao Senhor. O terceiro subtópico vai trabalhar a reverência no culto. O pastor William já comentou alguma coisinha aqui, né? E é importante que se ressalte isso aqui. A adoração a Deus, diz aqui o autor da lição, é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Esse reconhecimento precisa acontecer dentro de nós. Nós precisamos entrar na igreja e cultuar ao Senhor e adorar ao Senhor. Se isso acontece, então nós estaremos reconhecendo a majestade divina, pastor William. Não é verdade? Exatamente, pastor Aguinaldo. E o interessante que Paulo coloca aqui, né, 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo decentemente e com ordem, né? O que sugere, né, que realmente o culto, embora há liberdade, mas volta a enfatizar a questão da reverência, a questão de você ter noção no lugar que você está, né? E ali, quando a gente vai olhar o contexto de Coríntios 14, o que o Paulo está tentando tratar com a igreja ali é justamente que não estava tendo essa ordem, né? E muito menos essa decência, é o que indica. Ou seja, era, como está no contexto, era um profetizando por cima do outro, era um falando em língua estranha um em cima do outro, estava tendo essa desordem, né? E a gente tem que ter esse entendimento de que no culto, embora há liberdade, embora o Espírito Santo está ali, nós temos liberdade, mas nós temos que nos lembrar que existe uma liturgia, né? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, existe ali uma liturgia que se segue, mesmo com dons, mesmo com manifestação, mas que haja sempre essa questão da ordem, né? E uma vez mais aqui, volto a dizer, as pessoas hoje às vezes, né, eu não estou nem dizendo, pastor Aguinaldo, sobre o novo convertido, porque o novo convertido a gente precisa também lembrar que às vezes ele está no processo, às vezes ele não tem noção do lugar que realmente ele está, às vezes é a primeira vez que ele bota os pés numa igreja, né? Inclusive o que sugere ali quando o cuidado de falar em línguas, justamente para a pessoa que está botando os pés pela primeira vez, às vezes vai ficar até assustada com tudo que está acontecendo, né? Mas às vezes a gente nem acaba esperando muito isso do novo convertido. Mas agora, daquele cristão, daquela pessoa que já mais madura, que já está acostumada, é que se espera essa questão da ordem, essa questão da decência, né? Então aqui, até fala aqui, né, interessante, ó, adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet, né? Ou seja, sugere que no culto não é lugar para a gente ficar no Facebook, Instagram, WhatsApp, etc, etc, etc. Ou seja, ali é um lugar para adoração. Muito bem. E nós então estamos partindo para o segundo tópico da lição, que é o centro do culto pentecostal. Nós já trabalhamos aqui com o pastor William, pastor Cláudio, o primeiro objetivo, na verdade, que é o culto pentecostal, liberdade e reverência, e agora então estamos no centro do culto pentecostal. Quem é o centro do nosso culto, né? Por que nós vamos para a igreja? O que nós fazemos na igreja? Né? Que causa nos leva a estar na igreja? Então, são perguntas interessantes, porque há um alvo, na verdade, há um centro aqui de toda a adoração. E nada mais é do que o nosso Deus Trino. Pastor Cláudio, o centro da nossa adoração. Isso vai trabalhar. Depois também temos aqui um culto vibrante no poder do Espírito, pastor William, e característica pentecostal. O centro da nossa adoração. Quando nós olhamos para as Escrituras e vamos olhar dentro do movimento, nós compreendemos, dentro do movimento pentecostal, as três perspectivas do mover e do agir de Deus. Nós vemos o Deus Pai trabalhando ou executando um projeto, o Filho vindo e cumprindo ou colocando em prática esse projeto, e ele ascendendo ao céu, e o Espírito Santo dando continuidade a esse trabalhar, ou esse projeto de redenção que foi estabelecido já na eternidade. Quando nós vemos, nós trabalhamos e compreendemos o agir do Espírito Santo dentro agora desse período da qual ele estabelece a centralidade ou esse movimento de nos levar até Cristo, nós vamos ver que nós
como somos pentecostais, defendemos a ideia de que os dons que receberam os apóstolos, a profecia, as línguas, as mesmas manifestações que se presenciaram em Atos dos Apóstolos, na igreja de Corinto, da qual Paulo está tratando, ainda se manifestam hoje em nosso meio. E aí há a linha concorrente, não opositora, de alguns, que pensam que pelo fato de nós darmos credibilidade e entendermos a ação do Espírito Santo muito importante em nosso meio, que nós colocamos o centro do nosso culto no Espírito Santo. Mas nós compreendemos que dentro da Bíblia, ou dentro desse trabalhar de Deus, que o movimento, o agir do Espírito Santo é nos levar a Cristo. E Cristo, como ele se coloca, nos leva ao Pai. Ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como nós entendermos ou aplicarmos essa lógica para nós, que o centro do nosso culto é o Espírito Santo. A centralidade do nosso culto é Cristo. Nós adoramos e exaltamos a Cristo. Mas como que nós adoramos e exaltamos a Cristo? Por conta do Espírito Santo que habita dentro de nós e nos possibilita nos aproximar e prestar um culto, uma adoração, um louvor, um engrandecimento a Deus, somente pelo Espírito Santo. Por isso a centralidade do culto pentecostal não é o Espírito, mas sim Cristo. E nós adoramos e exaltamos a Cristo, e o Espírito Santo, agora nesse movimento, nesse período da história, tem a possibilidade de estar nos levando até Cristo, ou possibilitando nós adorar, exaltar, engrandecer, porque somente por Ele nós podemos fazer as coisas para Deus e engrandecer. Então o centro do nosso culto não tem como fugir, é Cristo, e estamos sempre voltados e aplicados em Cristo, através e por intermédio do Espírito Santo. Muito bem, está aí mais uma explicação plausível para você. O centro da nossa adoração é o Senhor, não é verdade? Foi o Senhor que morreu na cruz por nós, para nos libertar, para nos salvar, para nos redimir e nos dar uma vida nova, com perspectivas futuras e com uma esperança, a esperança da glória eterna, não é verdade? De estarmos com Ele para sempre nas mansões celestiais. E o segundo subtópico, o pastor William diz assim, um culto vibrante no poder do Espírito. Ora, nós não podemos eliminar, nós não podemos deixar de aderir à pessoa do Espírito Santo. Tire o Espírito Santo da igreja e nós teremos uma igreja falida, não é verdade? Uma igreja sem os dons espirituais. Então, é tudo uma conexão. Nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Senhor Jesus e nós também adoramos ao Espírito Santo, porque é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui é interessante, pastor William, no poder do Espírito, um culto vibrante no poder do Espírito. É isso mesmo, pastor Aguinaldo, um culto vibrante, ou seja, o que é um culto vibrante? É um culto vivo, né? São pessoas que estão ali avivadas no Espírito, né? Eu sempre digo que culto é para vivo, né? Culto não é para morto, né? Então, só vem para o culto quem está vivo, né? Então, ou seja, sugere que tem que haver espontaneidade, tem que haver manifestação dos dons, como está aqui, né? Ou seja, quando Paulo diz aqui, né? Vos ajuntais, né? Cada um oferece o seu culto, né? E que haja interação dinâmica ao compartilhar e receber. Ou seja, quem vai para o culto não vai para ver o que acontece. Aqui mais para frente vai falar sobre espectadores, né? O cristão, o crente que vai para o culto, prestar culto, ele não vai lá como espectador do que vai acontecer. Mas ele vai lá oferecer, como já bem colocou o pastor Aguinaldo, cada um vai oferecer o seu culto. Um culto ao mesmo tempo individual, onde cada um vai fazer ou dar o seu culto, e ao mesmo tempo coletivamente. Até porque aqui bem na introdução aqui do segundo tópico, fala que a igreja é toda a congregação. Só aqui já dá pano para manga, pastor Aguinaldo. Em que sentido? Tem gente que diz assim, pastor Aguinaldo, pastor Cláudio, não, eu sou a igreja. Não, você sozinho não é a igreja. O máximo que você é templo do Espírito Santo. Agora, eu e você somos a igreja. Ou seja, um ajuntamento de pessoas é que é a igreja. Uma pessoa sozinha não é a igreja, ela é templo do Espírito. O que sugere justamente que o culto é composto por mais pessoas
como Paulo vai tratar de membros de um corpo. Então eu nunca vi, pastor Aguinaldo, alguém falar assim, a minha mão é corpo, o meu pé é corpo, o meu braço é corpo. Não, mão é membro, pé é membro, perna é membro. Membro do quê? De um corpo. O que sugere é que todos em unidade, todos os membros em unidade se reúnem num local, no caso no templo, para prestar culto. E esse culto, como nós estamos falando, é um culto vibrante, é um culto no poder do Espírito. Ou seja, aquele que tem o dom, que Deus dê sabedoria para ele usar nesse culto, nós já vamos falar mais para frente sobre como usar, de que forma usar, né? Então, ou seja, o culto é vibrante por quê? Porque são pessoas vivas, pessoas que reconhecem, têm esse entendimento que foram salvas e vão lá para agradecer a Deus por tudo que tem vivido da parte de Deus. Então, um culto vibrante é um culto vivo composto por pessoas. E para encerrar aqui essa fala, ainda diz o autor aqui, que esses dons não estão restritos somente à liderança. Ou seja, o que sugere é que todos os membros podem buscar dons, podem pedir, como diz o texto, sugere, buscar com zelo esses dons, e cada cristão pode usar esses dons ali na hora do culto, ou seja, não está restrito somente à liderança, ou seja, que todos venham participar de maneira vibrante, de maneira, como diz, né, até o nosso tema desse ano, né, todos para um pleno avivamento, ou seja, que nós vamos para a igreja prestar culto, mas um culto avivado, e nesse sentido faz jus ao tema, um culto vibrante. Muito bem, lembrando ainda que dentro desse segundo tópico, o pastor Cláudio me chama a atenção aqui que quando nessa liturgia Paulo pregava, por exemplo, outros pregavam, os irmãos também falavam, perguntavam. Então são formas de liturgia, né? Mas não altera aqui a realidade das coisas, não é verdade? Sim, ainda dentro dessa temática de culto, de um culto vibrante, nós vamos ver pastor William e pastor Aguinaldo, a perspectiva de que muitos vão ao culto esperando sentir algo. Ou seja, o culto vibrante é uma característica nossa. Nós prestamos um culto. E como foi falado no tópico passado, o culto não é para nós, o culto é para Deus. Então, se eu vou para a igreja com a perspectiva que eu vou prestar culto, eu não vou lá para sentir nada, eu vou lá para dar o meu culto. E a partir que eu começo a dar o meu culto, aí eu começo a conceder a liberdade para o Espírito Santo, e aí começo a sentir algo, a alegria, a satisfação de poder estar adorando e engrandecendo a Deus. Não é primeiro sentir para depois querer adorar. Não, primeiro você adora, engrandece pelo que ele é, começa a reconhecer, e aí você vai dando a liberdade, o Espírito Santo vai agindo, vai transformando vidas e corações. Muito bem, e olha, o terceiro subtópico trabalha característica pentecostal. Pastor William, que coisa tremenda isso aqui. Os primitivos cultos eram espontâneos, diz aqui o autor, diferente das reuniões nas sinagogas, embora muitas características viessem delas. Pastor William. É isso mesmo, pastor Aguinaldo. Era um culto, qual é a característica do culto pentecostal? Como é que a gente é conhecido pelos nossos cultos? Porque o nosso culto tem fervor, o nosso culto é um culto vibrante. Por quê? Porque tem louvor, como tem aqui, tem oração, e diga-se passagem, orações fervorosas, né? Um dia, pastor Aguinaldo, eu vi um testemunho de uma pessoa, né, que frequentava uma outra denominação, e ela chegou para mim e falou assim, por que eu me identifiquei muito com vocês? Por que eu gostei de ir na igreja de vocês? É porque lá a oração de vocês é fervorosa. A gente sente a presença de Deus, né? Inclusive o autor vai falar aqui que é impossível a pessoa às vezes ir num culto pentecostal e não sentir a presença de Deus. Por quê? Porque é uma oração fervorosa, é uma oração viva, é uma oração que o pregador, o pastor, quem está ali orando, está orando realmente com vontade, está sentindo aquilo que está orando, embora, bem colocou o pastor Cláudio aqui, às vezes a gente não sente nada quando chega lá, até porque realmente, eu concordo, a gente não vai lá para sentir nada num primeiro momento, porque se você vai para levar alguma coisa, eu até costumo dizer lá na minha igreja uma frase assim, ó, você vem primeiro trazer o teu culto, a consequência da tua adoração é o quê? Aí é o milagre, é você sentir a presença de Deus, é tudo isso, pastor Aguinaldo. Ou seja, a consequência do culto é Deus devolver para nós aquilo que Ele está recebendo em glória, em louvor, Ele acaba devolvendo para nós
em forma de milagre, em forma de batismo no Espírito Santo, com tantas maravilhas. Ou seja, então, a característica do nosso culto é o quê? É cântico, é oração fervorosa, inclusive, aqui o próprio autor sugere que faz parte do nosso culto o quê? A parte das ofertas, está aqui, ó. As ofertas são parte da oração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Então tem algumas referências aqui, Deuteronômio 26, 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 9 e 7, que é o famoso, né? Aquele que dá com alegria, né? Ou seja, o objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Ou seja, eu também adoro a Deus com as minhas ofertas, eu também presto culto a Deus no momento do culto com as minhas ofertas também. Inclusive, eu costumo dizer que esse é o sentimento e um orgulho bom, né? Porque a Bíblia vai falar que o orgulho não é bom, né? Mas esse sentido é um orgulho que todo membro de uma igreja tem que se orgulhar de fazer parte disso, pastor Aguinaldo. Ou seja, eu sou um mantenedor, eu tenho colaborado para que o reino de Deus está expandindo na terra. E isso acontece também na hora do culto, com as minhas ofertas também. Então, a característica do nosso culto pentecostal é isso, é um culto, mais uma vez, um culto vibrante, um culto com cântico, com louvor, com palavra e também com as nossas ofertas. Muito bem, e olha, estamos já indo para o terceiro objetivo da lição, já quase que encerrando. Esse terceiro diz assim, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. Daí a introdução aqui diz que as reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino, de doutrina, na verdade, escola bíblica dominical, também círculo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Olha, nossa igreja é uma igreja viva, vibrante e que priva, sim, por um grande avivamento. Pastor Cláudio, pastor William, aqui trabalha-se nossas reuniões de adoração e o culto pentecostal, não é verdade? Com certeza. Dentro do culto pentecostal, nós vamos ver que o que caracteriza é que, como o autor da nossa lição diz aqui, que tem a permissão de todos adorarem, nós não, dentro desse movimento, desse entendimento de que o Espírito Santo atua, nós não só permitimos, como nós incentivamos a que todos venham fazer parte do culto, venham adorar, venham louvar a Deus, para que Deus se manifeste de uma forma mais grandiosa na vida de cada um. Aqui nós vamos ver que também dentro das nossas igrejas, nós damos a liberdade para que todos possam falar, para que eles venham contar um testemunho, venham contar algo que Deus realizou na vida deles, para que venham edificar a igreja. Nós vamos ver que as marcas do nosso culto, as perspectivas, as características do nosso culto, não são simplesmente a partir do século XIX, um movimento recente. Não, nós vamos ver que os apóstolos, a igreja primitiva, participavam, e o próprio apóstolo Paulo vai orientar a igreja a esses dons, a participar, que todos profetizem, mas que haja ordem, haja decência. Então, a característica central aí das nossas reuniões é permitir que todos venham adorar, não só permitindo, nós incentivamos isso, e venham engrandecer o nome do Senhor. Muito bem, está aí. Então, nas nossas reuniões, você tem liberdade. Todos têm a liberdade de entrar, cultuar ao Senhor, de testemunhar, na verdade, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quem era você antes de Deus o encontrar? E quem é você hoje, depois que se encontrou com o Senhor e serve ao Senhor com alegria? Não é verdade? Então, são testemunhos, e você tem a liberdade de contar todos os testemunhos. Olha, pastor William e pastor Cláudio, estamos agora no culto pentecostal. Esse é o nosso segundo tópico do nosso terceiro objetivo. E lembra ali que nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Que bênção de Deus, hein? É isso mesmo, pastor Aguinaldo. As mesmas características do culto de Corinto. Ou seja, o que tinha na igreja de Corinto? Está aqui, ó. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, ou seja, tem louvor, tem adoração, tem doutrina, ou seja, tem palavra da parte de Deus, né? Tem revelação, tem as pessoas que têm o dom de profecias que são usadas em revelação, tem língua, tem língua estranha, tem os irmãos que têm esse dom, que foram batizados no Espírito, né? E também tem, sim, o dom de interpretação, embora alguns até, eu já ouvi comentários, a gente vê muito
dom de língua estranha, muitas pessoas batizadas no Espírito Santo, mas às vezes a gente não vê o dom da interpretação. É algo que realmente tem que se buscar, mas tem sim. É porque às vezes a gente, obviamente, que não frequenta todas as igrejas, mas tem sim. Inclusive, o que Paulo está sugerindo é isso, que fale 1, 2, quando muito 3 ao mesmo tempo, né? Aliás, 1 de cada vez, e que haja essa interpretação. Então, essas características da igreja de Coríntio existe no nosso culto pentecostal, sim, porque o nosso culto não é um culto engessado, como já falamos, é um culto vibrante, é um culto que as pessoas têm espontaneidade. Então, vem aquele irmão, pastor, eu tenho um louvor, ele vai lá, canta, pastor, eu tenho uma palavra, né? Às vezes a gente vai lá, dá uma oportunidade para um obreiro, para uma irmã fazer uma breve palavra, depois tem a palavra oficial do culto, onde o pastor, o pregador, traz a doutrina, né, a palavra de Deus, e às vezes no meio do culto, ou após, ou durante, né, tem aquele irmão que Deus vai usar em profecia, para revelar algo, para edificação do corpo, esse é o propósito das profecias, inclusive. Enfim, tudo isso são características que temos no nosso culto, e por isso o nosso culto é um culto tão gostoso, um culto tão abençoado, onde eu acredito que a maioria das pessoas justamente se sente bem ali, porque é um culto, como a gente disse, um culto vivo, um culto onde as pessoas têm prazer e, inclusive, sentem muito, às vezes, a presença de Deus, né? Embora que, como já foi falado, nem sempre, pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus, será que Deus está aqui? Com certeza está, porque a palavra dele garante, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei, independente se tu sentir ou não. Mas quando você tem o dom, quando você tem o Espírito Santo, e você vai imbuída desse sentimento de prestar um culto, é muito difícil você não sentir a presença de Deus num culto pentecostal. Muito bem, eu me lembro, pastor William, pastor Cláudio, e quando Paulo fala cada um, quando você se ajuntais, né, um traz aí um louvor, outro traz um cântico, um salmo. Às vezes você entra na igreja e precisa ouvir uma palavra, né? Uma palavra de consolo, de conforto, e daí naquela igreja alguém está ali, vai fazer a leitura e traz justamente uma palavra que conforta o nosso coração, o seu coração. Então isso faz parte da liturgia, isso faz parte do culto, e isso faz parte do culto pentecostal, pastor Cláudio, porque acima de todas as coisas o Senhor está no controle de tudo que acontece, não é verdade? Ele sabe a necessidade de cada um. Com certeza, Deus conhece a necessidade e o Espírito Santo está ali, o Espírito Santo que sonda até as profundezas de Deus, ele conhece as necessidades, conhece os problemas, e ele direciona a palavra, direciona o culto, louvor. Então nós, no culto pentecostal, desde a entrada, nós já estamos ouvindo Deus falar da oração, do momento, nos prostramos diante de Deus, e quando nós vemos o culto pentecostal, nós vamos ver uma característica muito marcante, né? O apóstolo Paulo, relacionado assim com a igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo vai dizer que vós tem todos os dons, nenhum dom vos falta. E nós olhamos para dentro das nossas igrejas, nós vemos que as nossas igrejas estão repletas de dons. Pessoas têm profecias, têm dom de mistério, dom de revelação, da ciência, o dom da palavra. E a gente é agradecido a Deus por ver essas manifestações do Espírito Santo em nossos dias, e aí podemos compreender que o nosso culto é um culto que está coerente com a palavra de Deus e levamos muito a sério e a reverência, né? O momento de estarmos na presença de Deus. Nós vamos ver que desde quando nós entramos, ou seja, todos são participantes do culto. O louvor, o pregador, tudo aquilo que é feito no culto faz parte da nossa adoração, o nosso cumprimento, nossa forma de estar com as pessoas. Quando eu olho para essa escritura, poderia até dizer que Jesus Cristo já era pentecostal, porque ele falava de uma forma diferente e nós seguimos esse pensamento, de falar movidos pelo Espírito Santo, nós somos imbuídos de autoridade, de ousadia, e após ministrar, nós ficamos olhando a ministração, pensando, mas como que eu falei isso? Como que eu tive essa ousadia, essa coragem? Mas não é nós sabemos que o Espírito Santo que direciona, que guia cada palavra, e vai ao encontro da alma ferida, do coração abatido, e aí nós vemos o resultado, né? A manifestação de poder, de graça, de glória, pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Então não venha fazer parte e participar dos nossos cultos, e você vai ver Deus agindo na tua vida também. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma lição. Que lição tremenda, não é verdade?
cultuando a Deus com liberdade e reverência. Olha, você tem a liberdade de cultuar o Senhor na sua casa, mas você também tem liberdade de cultuar o Senhor aqui na igreja. Nossa igreja, Assembleia de Deus, tem quase 180 templos espalhados por Joinville, esperando por você. Então venha, participe das nossas reuniões, às segundas-feiras à tarde, tem tarde da bênção, às terças-feiras à noite, nosso culto de ensinamento cristão, temos às quartas também reuniões, às quintas, nosso culto de vitória, às sextas-feiras, os sábados, o domingo então, domingo pela manhã, já começa às 9 da manhã com a Escola Bíblica Dominical, depois aqui no Templo Central nós temos o culto da família às 17 horas, o primeiro culto da família e o segundo culto da família às 19 horas. Olha, você precisa vir participar e receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Pastor William, Pastor Cláudio, suas palavras finais? Então, é isso, pastor Aguinaldo, que você possa cada vez mais ter essa liberdade quando você for cultuar a Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida, vá para o culto com esse entendimento que você está indo lá adorar ao Senhor Jesus, entregue tudo aos pés de Jesus, dê o teu melhor glória a Deus, dê o teu melhor aleluia, mostra que você está vivo realmente para Deus, você está indo lá com esse sentimento. E a consequência do teu culto com certeza vai ser a provisão divina para a tua vida, vai ser o cuidado de Deus para a tua vida, vai ser milagre de Deus para a tua vida. Afinal, um culto pentecostal é um culto onde Deus também responde. Então, deixa aqui nosso apelo, continue buscando a Deus e cada vez mais com liberdade, sobretudo com reverência. Pastor Cláudio, com você. Entendendo que você é pentecostal, então entregue seu culto, seu coração a Deus, abra e deixa que o Espírito Santo possa agir na sua vida. E entenda, que a reverência, o comprometimento com Deus e que o agir do Espírito Santo possa estar operando em cada coração, em cada vida. E você, que já é da nossa igreja, entregue o seu culto a Deus de forma livre, espontânea, mantendo a reverência. Você que não conhece, venha conhecer e Deus vai falar e tocar no seu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço. Muito bem. Pastor William, uma palavra de oração. Amém. Amém, queridos. Vamos orar então. Feche os teus olhos, você que pode. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui uma vez mais, no final de mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Senhor, que nós possamos entender que nós que somos pentecostais, avivados, que possamos continuar tendo liberdade no Teu Espírito Santo, sobretudo como foi ensinado aqui, também com reverência, que nós possamos estar sempre na Tua casa, imbuído desse sentimento de agradecidos pela nossa salvação em Cristo Jesus, sempre com sentimento, Pai, de gratidão e sobretudo, Senhor, prestando nossa adoração, nosso culto e também com a nossa reverência, pois sabemos que estamos num lugar consagrado a Ti e aonde o Senhor está, embora há liberdade, mas também que nós possamos ter reverência, entendendo que aquele que está ali também é santo, o Senhor Jesus é santo e Ele espera de nós também santidade. Então essa é a nossa oração, abençoa aqueles que estão ouvindo pela Rádio 107, aqueles que estão nas redes sociais, no YouTube, o canal da igreja. Pai, alcança cada filho Teu com a Tua mão, em nome de Jesus, nós te agradecemos assim, em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, não se esqueça, todos os domingos, a partir das 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às sextas-feiras, às 9 da noite, às 21 horas, temos EBD em Foco, na rádio 107,5 FM. Ficamos por aqui, pedimos as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Até mais.